assunto de hoje é transição de carreira. Não é porque você escolheu uma profissão quando você era mais jovem que você precisa seguir nessa profissão para o resto da sua vida. E para nós falarmos sobre isso, eu trouxe aqui a Tatiane. Eu pedi para que ela desse o depoimento dela para vocês, a fim de que a história de vida dela te ajudasse e te encorajasse a fazer uma nova escolha. Tiane, seja bem-vinda a esse momento. É com muita alegria que eu te recebo aqui. Nós queremos ouvir sua história. Muito obrigada, Lorena. Eu agradeço primeiramente pelo convite. Estou muito feliz de poder falar da minha transição de carreira, que você foi peça fundamental para que eu possa hoje exercer o meu propósito. Ai, que maravilha. Tati, conta qual que foi a sua primeira faculdade, o que te motivou a escolher esse curso? A minha primeira faculdade, eu sou formada em engenharia civil. Quando eu formei no terceiro ano, eu já tinha técnico de contabilidade, então eu sabia que eu não queria ter a contabilidade. E fui no observatório, e como eu era muito boa em matemática, eu pensei, vou fazer engenharia. Uhum. E aí veio a escolha de cursar engenharia. Só que durante toda a minha graduação, eu não era 100% realizada. Eu posso te fazer uma pausa rapidinho, só Claro, analisando o que você falou? Isso é muito importante. Algumas pessoas escolhem a faculdade por um motivo isolado. Por exemplo, a Tati, boa em matemática, engenharia. Gosto de ler, direito. Gosto de animais, veterinária. Mas não tem que ser assim, né? Porque eu me identifico com uma coisa do curso, eu vou gostar de tudo. Então, existem vários outros fatores que nós precisamos analisar antes de alguém tomar uma decisão profissional. Na verdade, esse deveria ser o caminho certo para evitar uma reescolha lá na frente. Tati, continua falando para nós. e desde então eu cursei engenharia civil e eu formei. Uhum, Por que eu formei? Na metade da faculdade me deu muita vontade de desistir. Só que meu pai falava: se você começou, você vai ter que acabar. uhum. E por muitas vezes, depois de estudar, né, a terapia, estudar a inteligência emocional, eu vejo que talvez eu fui leal ao que ele falou e formei. Porém, eu não exerci. Eu exerci muito pouco. Eu fiz uns 2, 3 estágios e não dei sequência. Então, toda vez que eu pensava, agora vai, não ia. Até que, então, eu conheci o ramo do autoconhecimento. Só mais um pouquinho, porque eu quero usar da sua história para ajudar as pessoas a refletirem as próprias escolhas delas. E quando a Tati diz assim, ó, olha, eu não estava gostando do curso, pensei em parar, mas precisei ser leal ao meu pai. Gente, se você não está gostando de uma faculdade que você está fazendo, não adianta insistir. Não é um ano que passa, 2 anos que passam que vai fazer você gostar. Se você não está gostando, é hora de você fazer um processo de direcionamento de carreira para ver se de fato você vai continuar. Para ver se de fato é aquilo que você quer. Porque isso é um grande sinal que você não está no caminho certo. Não continue achando que um dia as coisas vão melhorar. Seja inteligente no sentido de conseguir reavaliar essa sua escolha. Continua contando para nós. Aí você conheceu sobre Sim. autoconhecimento, e aí? Sim, aí eu conheci sobre o autoconhecimento e pensava, gente, esse é um caminho assim que eu realmente estou apaixonada. E desde então eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a fazer curso, fiz Meninas Magníficas, que assim me trouxe abriu muito a minha mentalidade para isso. E depois eu cheguei a te conhecer. Uhum, Aí quando eu te conheci, eu falei, poxa, por que eu não conhecia a Lorena antes de eu começar a faculdade? Porque tinha encurtado muito o meu caminho. sim. Mas eu acredito que também tudo na vida a gente tem um propósito. Só Uhum, que quando a gente tem uma pessoa que é sábia, que tem um conhecimento que pode te ajudar, por que não? exatamente. E quando eu te conheci, que a gente fez a minha análise de perfil, a gente percebeu que eu não estava no caminho correto, eu não tinha feito a melhor escolha naquele momento. E foi então que você me deu, né, uma análise do meu perfil, qual o perfil que é, quais carreiras eu teria mais habilidade, Sim. para que eu pudesse viver meu Uhum. propósito, minha missão. E desde então eu busquei um curso de terapeuta, estou fazendo e muito em breve estarei atendendo. Que maravilha, Tati. Fico muito feliz em poder ter ajudado você nesse processo de direcionamento da sua carreira. E eu quero aproveitar uma coisa que você disse. Você começou a pensar que talvez seria outro o seu caminho quando você estudou sobre autoconhecimento. Gente, por isso a importância da gente conhecer assuntos diferentes, da gente buscar coisas diferentes, porque muitas vezes é quando a gente explora novas coisas que a gente começa a identificar talentos que a gente tem
e nem sabia. Então, se você, por exemplo, eu não quero passar por um processo de direcionamento com uma psicóloga, o que eu faço? Começa a explorar. Começa a fazer coisas diferentes, a sair fora da caixinha mesmo, experimentar coisas novas para ver se você se identifica. Claro que se você falar assim, Lorena, eu quero só passar por você no processo de direcionamento. Então, muito mais rapidamente você vai ter uma resposta, sem ter que explorar várias coisas. Mas se você não quer esse processo, se você quer se conhecer por conta própria, experimente coisas novas. Porque foi assim que a Tati viu, por meio da experiência. É ao longo das experiências que nós vamos tendo de vida que nós vamos vendo, opa, gostei disso, me identifiquei com isso. Nossa, que assunto interessante, né? Certamente Sim. você ficava assim fascinada, queria estudar mais sobre aquilo, queria conhecer sobre aquilo, aquilo não era chato, aquilo era bom de conhecer. Sim, exatamente. Eu até brinco, porque na escola, na faculdade, eu nunca gostei muito de leitura. As aulas de leitura na escola, para mim, eu detestava. E quando eu conheci que eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, que eu comecei a estudar, eu lia um livro em uma semana. E podia ser o tamanho que fosse. Então, quando você realmente entende o propósito e aquilo vem de dentro, aquilo vem para você exercer exatamente o que é sua missão, você faz com muita leveza. Isso. Então, eu comecei a ler uma coisa que eu não gostava, eu sou apaixonada com leitura. Mas leitura que me traz um conhecimento, que eu vou entender, vai abrir minha mentalidade. Então, assim, me trouxe N benefícios que o autoconhecimento, né? E, posteriormente, também ter feito essa transição de carreira. E hoje, como que você se sente? Porque antes de fazer essa transição, quando você estava ainda na engenharia, você se sentia em dúvida? Sim. Quais eram os sentimentos? Dúvida? Era dúvida, era medo, era aquele, será que eu vou dar conta, será que não? Será que eu vou ser boa para todo mundo, será que não? Você se sentia confiante? Não Isso aí sentia. é uma coisa interessante. E às vezes as pessoas pensam assim, ai, acho que eu não sou boa, não. Eu não sinto confiança. Mas você não sente confiança porque você está no lugar errado. Se você estivesse no lugar que de fato aproveita o seu potencial, você ia se sentir muito mais seguro. Então você se sentia insegura, com um pouco de medo, será que eu vou dar conta? E hoje que você decidiu estudar algo novo, decidiu fazer essa transição, o receio ainda deve existir. Uhum. Mas o que mudou? Mudou a segurança. A segurança de quê? De me autoconhecer para saber que é o meu propósito, que é o meu dom, e usar dele. E passar o meu conhecimento para outras pessoas. Porque eu tinha medo até de ensinar, para te ser muito sincera. E hoje eu não tenho. Então, para quem me dá abertura, eu amo falar de autoconhecimento, de terapia. Então, assim, eu me tornei muito mais segura para poder passar para as pessoas. O medo existe? Existe. Só que a gente sabe onde colocar e agir mesmo com medo. Uhum. É isso aí. Quando a gente está no caminho certo, vencer o medo é muito mais fácil. Sim. Porque existe uma força interna que nos ajuda a vencer todo esse medo. Então veja um relato da Tati. Se você está infeliz na sua profissão, insatisfeito, sentindo que não está no caminho certo, não precisa continuar assim. Existe saída para você. Você pode descobrir quais são os seus talentos, quais são as suas aptidões para que você de fato esteja na carreira certa. Lembre-se de se inscrever aqui no canal para ter acesso a esses conteúdos que vão te ajudar a mudar de... Lembre-se de se inscrever aqui no canal para você ter acesso a conteúdos tão ricos como esse. Me siga no Instagram, lorenaqueiroz.carreira, e coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que foi mais importante para você. Se você tiver alguma dúvida, será um grande prazer poder te orientar e te direcionar profissionalmente. Adquira a imersão dos talentos. É uma aula em que eu te ensino tudo sobre como identificar os seus talentos, para que você faça exercícios práticos a fim de encontrar dentro de você as respostas para suas dúvidas. Nessa aula você vai ter acesso a um guia de talentos, assim você vai conseguir identificar com muito mais clareza aquilo que é seu potencial. Aqui na descrição desse vídeo você encontra um link para você adquirir. E Tati, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Eu tenho certeza que o seu relato vai dar força e vai encorajar muitas pessoas a conseguirem lutar pelo seu propósito. Eu te agradeço, Lorena. Muito obrigada pela oportunidade, por trazer a minha experiência. Espero ajudar várias pessoas. E, pessoal, se vocês têm, dúvida em seguir na profissão que está, procura a Lorena, não deixe de procurá-la, pois é de muita valia. Você vai ter muita clareza e um direcionamento com uma profissional muito competente. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.